Nesse vídeo eu quero apresentar um guia completo para você que quer estudar cinema. Eu montei aqui um mapa mental em que eu vou seguir passos para quem está começando do zero, para quem não sabe nada de cinema e quer chegar em um nível aí profissional. Vou propor aqui uma linha de estudos, uma linha de ação para isso, baseada na minha experiência como estudante, crítico, professor e também na minha experiência prática como diretor e como pessoa que conhece uma parte desse mercado. Esse vídeo é para você que não vê o cinema apenas como um hobby ou um mero interesse, mas quer de fato se aprofundar nisso, seja para trabalhar com isso, para ter uma função profissional nessa área ou para desenvolver o teu intelecto, desenvolver a tua sensibilidade aí nessa linguagem. Mas beleza, vamos começar. Se você está começando do zero, você não sabe nada de cinema, mas quer começar a estudar, quer começar a saber, né? Você deve ter uma primeira base sobre linguagem e sobre história do cinema. Eu tenho aqui no YouTube 2 cursos gratuitos sobre esses 2 temas. São cursos bem curtos que você faz aí em 1 ou 2 dias. Então, se você está começando do zero, a primeira coisa a fazer é entrar na página do meu canal no YouTube e assistir esses 2 cursos. Os 2 estão fixados na página inicial do meu canal. E são cursos que eu produzi já pensando em um conteúdo mais acessível, um conteúdo aí de apresentação para quem está começando do zero. Eles te darão já uma base bem interessante para que você se torne agora um iniciante. Quando você é um iniciante, quando você de fato decide estudar cinema com mais seriedade, eu acho que é interessante se focar em 3 coisas: em ler livros sobre cinema, em assistir filmes e consumir algum conteúdo mais profundo sobre cinema. Em relação aos livros, e na verdade até mesmo em relação a uma certa base de todo o teu estudo, é interessante se focar em 3 pilares, digamos assim, em 3 aí grandes temas do cinema, que são a linguagem e a técnica do cinema, as teorias do cinema e a história do cinema. Caso você queira ter uma formação realmente completa, é interessante focar o teu estudo nesses 3 pilares. Eu vou indicar aqui livros básicos de cada um desses temas. Sobre linguagem, eu recomendo muito o Arte do Cinema, do Bordeaux e da Thompson. É um trabalho que vai falar de vários aspectos do cinema, mas que traz definições básicas muito boas sobre os principais elementos da linguagem, sobre como tais elementos se relacionam, sobre a forma do cinema, sobre como um filme é feito, basicamente, e recomendo muito também o Olhar do Cineasta, do Gustavo Mercado, um livro um pouco mais técnico que fala de enquadramentos, de princípios de composição de imagem e outros aspectos técnicos da imagem cinematográfica. Ele dá vários exemplos e mostra várias possibilidades a partir disso. Em relação agora à teoria, eu indico o livro As Principais Teorias do Cinema, do Dudley Andrew. Ele vai sintetizar muito bem a ideia de alguns dos principais teóricos do cinema, como Eisenstein, Bela Balaz, André Bazin, Krakauer, entre vários outros. É importante entender tais correntes teóricas porque são autores que vão
tentar compreender como a linguagem do cinema funciona. Eles vão literalmente defender teorias de como essa linguagem atua. Mais para frente, é interessante que você leia as teorias propriamente, os livros dos teóricos propriamente, mas nessa fase. Para ter uma base inicial, esse livro já é suficiente. E sobre história, eu recomendo o livro História do Cinema, do Mark Cousins. É um livro com uma linguagem bem direta, bem didática, que vai traçar um panorama bem linear sobre a história do cinema. Ele faz isso em uma ordem cronológica que nunca vai soar maçante e que também propõe um certo panorama mundial básico. O Cousins não fala só de Europa, não fala só de Estados Unidos. Caso você não consiga comprar esses livros, você encontra eles em versões digitais na internet. Em relação aos filmes, né, ao que assistir, eu acho que o ideal é começar com filmes essenciais para ter uma base inicial. Acho que antes de partir para movimentos, para tendências ou até para cineastas específicos, é bom ter uma base aí mais global de tudo, sabe? E aí você pode partir de listas específicas para te guiarem nesse aspecto. Eu tenho uma lista de 100 filmes essenciais. Está no meu site e no Letterboxd. A lista da Sight and Sound também é muito boa. A Sight and Sound é uma revista britânica que a cada 10 anos convida críticos, teóricos, cineastas para votarem em uma lista dos melhores filmes do mundo. A última deles saiu em 2022, então ela está bem atualizada e recomendo também a lista de filmes brasileiros da Abracine, da Associação Brasileira de Críticos, para você já ter aí uma base de cinema nacional. Em relação a esse conteúdo mais profundo, ao conteúdo para contextualizar, né, ainda mais o teu estudo, você pode buscar isso por conta, pode buscar artigos em revistas, em produção acadêmica, pode fuçar o arquivo da Contracampo, da Cinética, da Sense of Cinema, entre várias outras revistas, e até no Letterboxd você encontra, por exemplo, um perfil com textos da Cardo Cinema traduzidos para o português. Existem vários artigos e textos que irão te ajudar. Mas eu também acho ideal que você faça algum curso mais completo, mesmo algum curso livre, para ter acesso a um conteúdo aí mais didático. O meu curso pode ser uma opção nesse caso, ou o curso de outras pessoas ou outras escolas. Você não precisa fazer o meu curso, mas é interessante que, independente da sua escolha, essa busca por aulas, por cursos, por um conteúdo mais denso, se baseia naqueles 3 pilares que eu citei, de teoria, história e técnica / linguagem. Então, se você for fazer um curso, esse curso deve ser completo, deve cobrir esses 3 tópicos, esses 3 temas. Porque o grande problema de hoje em dia é que existem vários cursos pagos, livres, que são mais básicos, que são mais de introdução e que não vão cobrir esses tópicos de modo tão completo. Uma vez que você começa a ler livros, ver filmes e buscar um conteúdo mais denso, você de fato se torna um estudante. Uma vez que de fato você vai construir uma rotina de estudos levando em conta tudo isso. Nessa fase mais séria, digamos assim, para que o teu estudo renda, eu sugiro agora uma certa ordem de temas a serem estudados. Mesmo que você já tenha lido aqueles livros mais básicos de linguagem, teoria e história, agora que você vai se aprofundar e vai ler livros mais densos, agora nessa fase,
eu sugiro uma ordem mais específica no estudo desses temas. Eu divido o meu curso nessa ordem que eu vou comentar agora, então eu vou usar a ordem dos módulos do meu curso para falar sobre isso. Eu já organizei os módulos pensando nessa questão linear do aprendizado e também pensando em me basear, né, nesses 3 pilares para que seja uma formação extremamente completa. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é interessante se focar em aspectos da linguagem, em um estudo mais denso da linguagem, tanto nas definições principais da linguagem, entender muito bem o que é um plano, o que é montagem, os tipos de montagem que existem, o que é decupagem, o que é mise-en-scène, o que é essa unidade estilística que o diretor busca. Entender tanto tais definições principais, como também, e isso é bem importante, entender os aspectos técnicos do cinema que são usados para concretizar isso. Acho que essa parte muita gente subestima. Isso seria conhecer os enquadramentos, os ângulos de câmera, entender o uso das lentes, entender como a câmera se movimenta, quais movimentos são esses, aprender aspectos básicos de iluminação, aspectos básicos de som e de outros elementos técnicos essenciais. Essa parte técnica acho que é meio que subestimada por grande parte das pessoas. Então, antes de qualquer coisa, é interessante ter essa base densa sobre linguagem, porque para entender de maneira mais profunda a própria história do cinema, você vai precisar dessa base, porque essa história é, na verdade, a história da transformação dessa linguagem e também para entender o pensamento dos grandes teóricos. Quando você for ler lá os livros dos teóricos, você vai precisar dessa base também. E claro, para praticar cinema, você deve conhecer muito bem todos esses elementos. Por isso eu acho que antes de tudo, você deve buscar essa base muito completa sobre linguagem, porque ela vai te auxiliar aí em todo o resto. Os 2 módulos iniciais do meu curso são sobre isso, dão aí essa base. E aí, quando você estiver nessa fase, você pode ler livros mais complexos sobre linguagem. Pode ler o livro do Marcel Martin, o livro que fala de mise-en-scène do Luiz Carlos Oliveira Júnior. Pode ler o livro sobre a direção do Jacques Aumont, entre vários outros. Após ter adquirido essa base sobre linguagem, você pode aprofundar mais na história do cinema. Eu dividi isso aqui em 2 módulos. Eu acho importante ter uma percepção linear dessa história, ainda que essa história na prática não seja muito bem linear, eu acho que dá para estudar de modo cronológico para perceber a transformação da linguagem das origens do cinema ao que ele é hoje, ao contemporâneo. Nesse trajeto você vai conhecer os principais movimentos, as principais tendências, os principais cineastas, e aqui você pode também ler livros específicos sobre movimentos, períodos e sobre grandes cineastas. Além desse estudo mais linear, é interessante também conhecer o cinema de outros lugares do mundo que não seja, né, apenas Europa e Estados Unidos. Lá no curso eu tenho um módulo dedicado à história do cinema no mundo, em que eu falo sobre alguns países e continentes específicos. Após se aprofundar em linguagem e em história, tem uma parte agora um pouco mais avançada, talvez, que seria o estudo mais denso dos teóricos. Aqui é interessante que você tente de fato ler os principais teóricos, ler os livros que eles publicaram. Como a linguagem de algum deles
não é tão fácil. E como eles, nos seus textos, comentam bastante de aspectos da linguagem do cinema e da história, é interessante partir para os teóricos após ter se aprofundado um pouco mais em linguagem e história. Lá no curso eu tenho aulas sobre os principais teóricos, eu traço um panorama linear bem completo das principais teorias e devo postar mais aulas ainda nesse módulo. Vários alunos leem os livros dos teóricos enquanto assistem às aulas para ter aí um contexto melhor. É um conteúdo já um pouco mais avançado, mas que com uma boa base você vai conseguir aproveitar muito bem também. Eu coloquei aqui no final prática do cinema, que seria daí estudar roteiro, direção, ou alguma outra área específica, com montagem e fotografia. Eu coloquei no final, mas você pode intercalar as outras fases com essa fase aqui. Eu coloquei no final porque geralmente você descobre qual área te agrada mais após começar a estudar mais linguagem e história. Como as áreas que eu atuo são roteiro e direção, lá no curso nós temos 2 módulos finais sobre isso, em que eu ensino você a escrever um roteiro do zero e falo de direção a partir da minha experiência prática nos filmes que eu dirigi. Após você estudar tudo isso, ou até enquanto você estuda tudo isso, a próxima fase natural é que, caso você queira trabalhar com cinema, você escolha uma área específica, né, para se aprofundar. Seja uma área prática, uma função prática no cinema, no fazer filmes propriamente, ou seja, uma área teórica, né? Você pode ser pesquisador, ser crítico e por aí vai. Quanto mais você conhece o cinema, quanto mais você estuda, mais você descobre o que você quer fazer dentro do cinema. Então, durante essa jornada, provavelmente você vai descobrir, né, uma área que você queira atuar profissionalmente. Caso seja uma área mais prática, direção, roteiro, fotografia, montagem, o que for. Caso você queira uma área prática, recomendo você buscar cursos mais especializados. Você vai ter que fazer isso mesmo que tenha feito um curso superior de cinema, porque a grande parte dos cursos superiores não te dá conhecimento específico de forma tão aprofundada apenas em uma área. Então, por exemplo, se você quer ser fotógrafo de cinema, recomendo um curso de fotografia completo dedicado ao cinema, dedicado à direção de fotografia, e recomendo você tentar fazer parte da comunidade dessa profissão. Isso é bastante importante. Tente fazer parte de grupos de fotógrafos. Caso você faça cursos nessa área, fique amigo das pessoas, fique amigo dos professores e de outros envolvidos nessa área. É importante, claro, ter conhecimento, ter talento para trabalhar nesse mercado, mas é também um mercado formado por indicações, formado por comunidades. As pessoas chamam para trabalhar quem elas sabem que tem talento, mas também chamam quem elas conhecem. Então é importante tentar fazer parte dessa comunidade da sua área de algum modo. E é importante praticar também, né? Ainda que você seja apenas um estudante, comece a praticar já, né? Se ofereça para fazer fotografia de algum curta independente, pratique fotografia estilo, faça ensaios, já comece a montar aqui um portfólio nessa fase. Isso é também bastante importante. Caso você queira ser diretor, comece já a fazer curtas, comece já a se articular também de algum modo. E para quem quer ir para uma área mais teórica, recomendo, na verdade, as mesmas coisas. Um certo aprofundamento teórico, busque mais cursos, busque mais aulas
Eu também tenho um curso apenas de crítica de cinema, em que eu posto aulas mais focadas na questão prática da crítica. E também você pode formar grupos de estudos, pode e deve ler ainda mais livros, ainda mais artigos, e estudar também, né, as diversas correntes críticas e tudo mais. E tente também fazer parte da comunidade de críticos de cinema, né? Comente nos textos dos outros críticos, interaja com eles, perceba ali em qual grupo você mais se encaixa, interaja com esse grupo. Alguns sites e revistas até abrem, né, chamadas de textos, então dá para ficar também ligado nisso, mas é aquela mesma lógica de que as pessoas chamam para fazer coisa quem elas sabem que tem talento, mas quem elas conhecem. Então, tente interagir de algum modo e também, principalmente, tente ser, né, autêntico na tua visão de cinema, proponha ideias próprias para deixar a sua marca e, claro, pratique a crítica, né? Escreva muito sobre cinema, tenha um perfil no Letterboxd, tenha um canal no YouTube, um perfil no Instagram, o que for, mas produza conteúdo. A prática é o grande aprendizado para quem quer escrever. Você aprende a escrever escrevendo. Depois que você se especializa em uma área, você vai querer, logicamente, trabalhar nessa área. Então agora quero pensar nessas opções, né, de parte prática e teórica a partir da perspectiva mais profissional, né? Eu já fiz e faço as duas coisas, trabalhei já nessas duas áreas. Antes dos meus cursos, eu trabalhava como videomaker, editava e gravava todo tipo de coisa, e hoje eu trabalho como professor e como, né, roteirista e diretor dos meus próprios filmes. As ações que você vai seguir como profissional na parte prática dependem um pouco de cada função. Aqui eu listei 3 para dar de exemplo. Se o teu foco é direção, você pode trabalhar como videomaker, fazer vídeos para empresas, para sites, para internet, para bandas, pode filmar eventos. É um mercado que está sempre em alta e sempre rola demanda nessa área. Pode também trabalhar como AD, como assistente de direção. Existem cursos apenas para isso. Rola uma comunidade apenas disso. O mercado de vídeo mais profissional, de publicidade e até de produção para streaming, tem uma demanda bastante alta para assistentes. E caso você tenha projetos mais autorais, você pode se aliar com o roteirista e participar de eventos de mercado ou de chamadas de produtoras para tentar produzir, né, o seu próprio filme. E claro, produza os seus filmes, os seus curtas também de maneira independente, né? Você pode e deve fazer curtas de modo independente nesse começo. Caso você vá para montagem, rola também todo um mercado de vídeo. Você pode trabalhar para produtoras, para videomakers, para youtubers. Eu trabalhava bastante com edição de vídeo. Já editei clipe de banda, já editei coisa para blogueira, coisa para youtuber, entre várias outras coisas. E você pode também tentar ser assistente de montagem para cinema. Vários montadores de cinema começam assim, uma vez que você se relaciona na comunidade e demonstra interesse e talento, podem surgir convites nesse aspecto, nesse sentido. Se você escolhe roteiro, você pode trabalhar também no mercado de vídeo para videomakers, para produtoras e até para youtubers. Existem vários youtubers que usam roteiros de outras pessoas, né? Pode escrever roteiros próprios, registrar tais roteiros e montar já um portfólio de roteiro. É interessante que no seu portfólio
você tenha pelo menos um projeto de longa e outro de série de TV e pode e deve mandar tais projetos e roteiros para eventos de mercado, para concursos e chamadas de produtoras. No Instagram tem um perfil muito bom chamado Roteiros e Narrativas que está divulgando sempre concursos e eventos desse tipo, então fique ligado aí nesse perfil. Na real, você pode construir, né, um portfólio com montador e diretor também, independente de qualquer coisa, né? Você vai fazer curtas autorais, pode montar filmes com imagem de arquivo, pode montar curtas independentes. Ainda que no começo você não tenha trabalhos comissionados, você pode e deve fazer trabalhos próprios para ter já um portfólio, para ter já, né, o que mostrar para as pessoas. Já se você quer trabalhar como crítico ou pesquisador, existem opções que eu listei aqui. A primeira é ser crítico e professor independente como eu sou. E aí a sua lógica é basicamente produzir conteúdo para gerar uma autoridade, para ficar conhecido a partir desse conteúdo, montar uma comunidade própria de pessoas que gostam de você, que curtem esse conteúdo, e aí oferecer coisas que interessam a essas pessoas, até para ajudar elas, oferecer cursos, mentorias, clube do filme, o que for. Uma outra opção, aí para quem talvez tenha já uma formação em jornalismo, ou seja, um autor independente, é trabalhar em sites ou portais. As pessoas que eu conheço que fazem isso geralmente escrevem sobre outras coisas para além do cinema, em portais, em revistas, mas rola também um mercado bem específico disso. E uma outra opção, né, é seguir carreira acadêmica. Nesse caso, tem que ter um planejamento a longo prazo, né, para fazer mestrado, doutorado, e também é interessante focar em temas mais específicos e buscar, né, pessoas específicas para te orientar. Eu tenho aqui no canal um vídeo chamado Dá para Viver como Crítico, em que eu falo sobre as opções que eu listei aqui de modo mais detalhado e mostro como você pode viver profissionalmente se você quer trabalhar nessa área aí mais teórica. Mas, bom, gente, é isso. Claro que é impossível, né, fechar todo esse assunto em apenas um vídeo. Existem outras possibilidades que podem não estar aqui, mas eu acho que como um guia inicial, esse vídeo cumpriu o seu papel. Caso você queira estudar cinema com um programa completo e linear, o meu curso que eu citei no vídeo está com as inscrições abertas. Você pode entrar no site e ver o programa detalhado de aulas. Pode também assistir algumas aulas gratuitas no próprio site do curso. É um curso que oferece uma formação bem completa naqueles 3 pilares que eu citei: em história, teoria e técnica / linguagem. Se você tem planos de ser diretor ou roteirista, de exercer, né, tais funções, recomendo o curso ainda mais porque os últimos 2 módulos são dedicados a essas áreas. É um dos poucos cursos online desse nicho que oferece uma formação tão completa assim. A grande parte dos outros cursos são mais básicos, são mais de introdução. Inclusive, alguns alunos que fazem faculdade de cinema e fazem o meu curso me relataram já que aprenderam até mais no meu curso do que na faculdade, sendo que uma faculdade paga de cinema hoje em dia, né, é caríssima, mas
você pode ter acesso vitalício ao meu curso, pagando aí uma fração do que seria uma mensalidade de uma faculdade. Você ganha, sim, acesso para sempre ao meu curso, pagando um valor que é menor do que um mês de uma faculdade. Então, o custo-benefício é realmente muito alto. Você pode, claro, estudar por conta sozinho, mas eu acho que a grande dificuldade de fazer isso é encontrar um conteúdo mais organizado, né? Porque o conteúdo na internet hoje é muito disperso. Você encontra apenas fragmentos das coisas. Você aprende por fragmentos, por pedaços das coisas. E mesmo quando você lê alguns livros, você sente falta, né, de um contexto a mais que um professor pode trazer. Sente falta até de alguém tirando as suas dúvidas. Uma vez por mês eu faço uma live com os alunos para responder dúvidas e conversar de modo geral. Então, se você se interessa pelo curso, pode adquirir ele hoje mesmo. As inscrições estão abertas. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo. Tenho certeza que se você quer estudar cinema, só esse conteúdo aqui, só esse vídeo aqui já foi útil, já te deu algum norte pelo menos. Continue me seguindo no YouTube e no Instagram também. Você vai encontrar bastante conteúdo gratuito no meu YouTube. Tenho várias aulas aqui no canal, então continue por aqui e até o próximo vídeo.